Olá, pessoal! E hoje nós vamos falar sobre a quebra do gelo. Bom, há muito tempo ela buscava uma proximidade com Deus, mas parecia que de alguma forma algo a impedia. No fundo do coração dela, lá dentro do peito, ela sentia uma angústia, uma tristeza e solidão tão grandes. Ela confiava em Deus e sabia que jamais ele a abandonaria. Mas por que esse gelo todo? Ela se perguntava e a cada oração que fazia se sentia mais fraca, distante, porque parecia que não havia respostas. E quanto mais ela procurava entender de alguma forma o que tinha feito, onde tinha errado, ela não conseguia enxergar o erro. O que ela achava mais estranho é que sempre participava de uma reunião onde o bispo ou pastor fazia uma oração para aqueles que gostariam de ir lá na frente porque tinham pecado ou porque se sentiam distantes de Deus ou porque estavam fracos, quase caindo, ou por qualquer outro motivo. E ela sentia um aperto tão grande dentro dela, uma vontade de se dirigir à frente do altar, porque apesar de tudo, ela sabia, no fundo, que Deus estava falando com ela. Mas como poderia fazer isso? O que os outros iriam pensar? Que ela estava mal? Que estava em pecado? Não, ela não poderia passar por esse tipo de olhar. Então, ela continuava ali em seu lugar, como se nada estivesse acontecendo, adiando a cada dia o inadiável. Até que um dia, quando a dor já era grande demais e quando aquele aperto no peito foi tão profundo, ela decidiu, de uma vez por todas, que ela não iria mais ouvir voz nenhuma, nem a voz do diabo, nem a do seu ego, nem a do seu eu e principalmente a voz do orgulho. A única voz que ela iria ouvir de agora em diante era a voz de Deus. Então ela abriu seus olhos e se encaminhou direto para o altar. E ainda no caminho, ela sentiu uma coisa muito diferente. Uma paz tão boa, uma vontade muito forte de chorar. Era incontrolável. Ela estava se esvaziando, ela estava ficando leve. E quanto mais o pastor falava, mais ela chorava, porque pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu vencer o seu eu e finalmente ouvir a voz de Deus. E com humildade, ela conseguiu falar para Deus tudo o que estava sentindo, tudo que estava guardado lá dentro do seu interior há muito tempo. E Deus a foi limpando, renovando, e quando a oração chegou ao fim, ela voltou para o seu lugar, não de cabeça baixa, mas finalmente ela pôde erguer a sua cabeça e olhar para frente, olhar para Deus. Ela estava bem, ela estava leve, ela estava em paz, ela estava livre, ela estava sorrindo, porque finalmente o gelo foi quebrado e a partir dali tudo seria diferente. Bom, se identificou com essa história? Esse gelo que de repente você sente também pode ser quebrado, mas antes você e só você pode quebrar uma coisa chamada orgulho. Seja humilde, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Está escrito em Lucas 18:14. E assim, eu escrevi esse texto há muito tempo no meu blog, né? Dá uma visitada no blog, lá tem muitas coisas legais, mas uma coisa que eu não escrevi nessa postagem foi em 2012. Então, assim, tem bastante tempo e eu amadureci muitas coisas e penso algumas coisas que eu continuo acreditando como verdade, senão eu até tiraria do blog, mas eu acredito que tem razão, né, o que está escrito. Mas uma coisa que eu gostaria de acrescentar que não tem no texto, mas eu gostaria de acrescentar para vocês que estão me assistindo, é o seguinte: nós não podemos nos deixar levar pelas emoções, pelos nossos sentimentos, porque um dia a gente se sente bem, um dia a gente se sente mal. Às vezes você está de TPM, se você é mulher,
você tá de TPM, você tá num dia que suas emoções estão à flor da pele, que seus hormônios estão gritando, você tá com muita raiva, ou você tá triste, ou você tá muito feliz. Depende muito do dia. E a gente não pode achar que a gente tá mal com Deus por causa que, eu tô me sentindo assim, um assado. Gente, isso é falta de maturidade espiritual. Isso também é falta de comunhão com Deus. Eu tô falando por experiência própria. E eu tô falando que essa história que eu escrevi foi a minha história. Não sei o que eu tava falando em terceira pessoa, mas foi comigo que aconteceu isso. Tá? Foi comigo, porque eu tava me sentindo mal, porque eu não tava em pecado, não tinha feito nada de errado. Na minha cabeça não tinha nada que me acusasse, mas eu estava me sentindo assim, porque eu tava fria com Deus. Eu achava que o meu relacionamento com Deus não tava legal. Mas por que não tava legal? Porque eu estava me deixando levar pelos meus sentimentos. Porque o diabo aproveita a nossa fraqueza, e a minha fraqueza era o sentimento. Então ele veio com uma palavra de dúvida. Você não tá legal. Sei lá, alguma coisa. Veio o sentimento e eu acreditei que eu realmente não tava bem. E a gente tem que ser maduro espiritualmente, e a gente tem que ter comunhão com Deus. Se eu tivesse com comunhão com Deus ali, eu amarraria o diabo, eu estaria vigiando, amarraria o diabo e não aceitaria aquela palavra. Mas porque eu não estava em comunhão com Deus, ele pôde se fortalecer na minha mente. Então, se você está passando por isso, rejeite os sentimentos, rejeite essa voz de que você está mal. Você não fez nada de errado, por que eu teria mal? Por que eu tô mal? Por que eu tô fraca? Eu tenho que buscar Deus, eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais e não ficar, realmente eu tô fraca, realmente eu tô mal, olha só, não, acho que Deus está distante de mim. Deus está distante de você porque você está distante de Deus. Se você estivesse buscando mais a Deus, você não estaria se sentindo assim. Ponto final. Então, vamos seguindo em frente, né? Olhando pra frente, quebrando o nosso orgulho, quebrando os nossos achismos, não vivendo pelos sentimentos, mas vivendo pela fé. Tchau, até o próximo vídeo e vamos seguindo aprendendo com Deus, tá bom?